Sejam bem-vindos ao canal, o professor Balói responde. Chegados a casa, hoje é 5 de abril de 2018, um dia após o julgamento do habeas corpus, Luiz Inácio Lula da Silva, contra o acórdão da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. E, surpreendentemente, final da tarde e começo de noite, ordem de prisão já, visando, então, o cumprimento de pena por parte de Luiz Inácio Lula da Silva. O julgamento do habeas corpus ontem foi emocionante, deixou todos nós momentos com nervos à flor da pele, suspeição, e foi impressionante aos amantes do direito. E também por poder fazer com que hoje possamos enaltecer que o Brasil é um Estado democrático de direito, onde as instituições funcionam, e é de se erguer a cabeça e dizer que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel e que os ministros votaram de acordo com as suas convicções e conhecimentos jurídicos. Portanto, entendo eu que, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal mostrou a que veio ao trazer a decisão. Especificamente, o maior interesse no julgamento do habeas corpus ali é para aqueles que já estão estudando o processo penal, especialmente os remédios impugnativos ou ações de impugnação, especificamente esse heróico remédio previsto no artigo 647 do Código de Processo Penal e, acima de tudo, no artigo 5º, em seu inciso 58, ao enunciar que conceder-se-á habeas corpus àquele que, preso ilegalmente, ou estiver na iminência, assim, de sofrer a prisão. O que eu gostaria de destacar são basicamente dois votos. O voto da ministra Rosa Weber, que votou pela não concessão da ordem, e o voto do ministro decano Celso de Mello, que votou pela concessão da ordem. E, para fazer justiça, gostaria também de destacar nesse julgamento a equidade apresentada por um ministro, muitas vezes contestado, o ministro Dias Toffoli. Então vamos aos meus dados aqui. Lembro-lhes que, tão logo o ministro Fachin, relator, votou pela não concessão da ordem, lembrando que na data de 4 de abril, o Supremo Tribunal Federal votava única e exclusivamente o mérito do habeas corpus. As preliminares já haviam sido votadas na sessão anterior. Por isso, o ministro Fachin então, votou pela não concessão da ordem. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes pede adiantamento do voto e ele o faz, concedendo a ordem, inclusive naquele momento empatando o julgamento. Todavia, levantando uma premissa. A premissa era a de que deveria se votar a tese, não exatamente julgar-se o habeas corpus Luiz Inácio Lula da Silva, que nomeava como autoridade coatora a 5ª turma do Supremo Tribunal de Justiça. Qual tese, então, a que o ministro Gilmar Mendes se referia? A tese presente em duas ações declaratórias de constitucionalidade, que são da relatoria do ministro Marco Aurélio, por isso mesmo altamente acompanhado e apadrinhado pelo ministro Marco Aurélio e também pelo ministro Lewandowski. Essas duas ações declaratórias de constitucionalidade pedem que o Supremo se manifeste sobre a legalidade, constitucionalidade ou não, da decretação da prisão logo após a condenação da segunda instância. Então, essa seria a tese. Os votos transcorreram, a discussão ali naquele momento se acirrou entre os ministros e a presidente Carmen Lúcia retomou
a votação dos trabalhos, com os votos transcorrendo normalmente e, inclusive, se votando de acordo com o que já se previa. Quando a ministra Rosa Weber profere o voto, porque eu estou elegendo esse voto como de grande destaque, é porque eu estou falando para alunos, eu estou falando para meus alunos, especificamente aqueles que um dia aprenderam direito processual penal comigo, aqueles que aprenderam a sistemática de tramitação e julgamento do habeas corpus, tanto no que os tribunais hoje dizem sobre este remédio, como também os incisos já citados aqui, repito, o 647 e seguintes do Código de Processo Penal e também o artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal. O habeas corpus é uma via estreita e ele é aplicado para questões em que a liberdade é tolhida ilegalmente ou ainda se vê ameaçada a liberdade. É o que prezam os dois artigos então citados. Não permite o habeas corpus, e digo mais ainda, a análise de duas teses que sequer estão estampadas nesse remédio, estariam em outras duas ações. Por isso, a ministra Rosa Weber, quando profere o seu voto, diz que vai se cingir unicamente ao julgamento daquele remédio. Qual remédio? O habeas corpus Luiz Inácio Lula da Silva, que nomeia como autoridade coatora a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Por isso mesmo, ela enaltece: eu sou contra a prisão em segunda instância, fui vencido, mas em nome da colegialidade, venho decidindo em casos concretos aquilo que é o entendimento da corte. Não fugiu à coerência, assim ela procedeu. Esse voto chama atenção porque quem milita na esfera criminal sabe disso, que o habeas corpus é um remédio de via estreita. Tanto é que os tribunais, seja o Superior Tribunal de Justiça, seja o Supremo Tribunal Federal e até os tribunais dos estados, inclusive o nosso aqui no estado de Goiás, negam conhecer hoje habeas corpus substitutivo, que era aquele habeas corpus que era impetrado para substituir o devido recurso quando este já estivesse protocolado ou tramitando, no sentido de acelerar o julgamento. Os tribunais hoje não conhecem os habeas corpus na forma substitutiva. Além mais, na discussão em que se teve se poderia conhecer ou não o habeas corpus, é preciso que a gente admita que é a orientação do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais, boa parte dos tribunais de justiça dos estados, que o recurso em habeas corpus é o recurso ordinário constitucional, o famoso ROC, e não um outro habeas corpus. Contudo, o juiz não pode se negar a uma prestação jurisdicional quando ilegal uma prisão ou que excepcionalmente enseja que tribunais conheçam habeas corpus nessas situações de excepcionalidade, quando na verdade deveria ter sido interposto um recurso ordinário constitucional. Por isso, feliz a ministra Rosa Weber, por ter se restringido ali a análise do habeas corpus. Por que eu estou me referindo a ela? Porque nem o aclamado voto do ministro Barroso e até dos outros ilustres que foram vencedores, que votaram pela não concessão da ordem,
não conseguiram enxergar isso. Volto-me novamente ao ministro Barroso, que foi muito aclamado o voto dele, mas o voto do ministro Barroso foi no sentido de votar a tese, não restringiu especificamente ao habeas corpus. Luiz Inácio Lula da Silva versus decisão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Então, ele delegou a ordem de forma genérica, não na forma específica como o fizera a ministra Rosa Weber. Do lado daqueles que concederam a ordem, é impossível não enaltecer o voto do decano ministro Celso de Mello. É com a primeira justificativa de dizer que ele vota daquela forma desde 1984, e ele foi fazendo ali uma digressão demonstrando que o voto dele nada tinha a ver com o que é Luiz Inácio Lula da Silva ou o que foi. Porque muito antes dele ser presidente, o ministro Celso de Mello já votava com aquele posicionamento de que deveriam se esgotar todas as instâncias para que se proceda ou efetive a ordem de prisão. Foi um voto altamente acadêmico, cheio de jurisprudências, cheio de doutrina, que deixou todos nós ali maravilhados em matéria do direito. Porque não quer dizer que o voto era oposto àquele que eu acabei de elogiar, da ministra Rosa Weber. Isso não nos torna inimigos no direito. As posições devem suportar-se uma às outras, ainda que contrárias, desde que fundamentadas e as convicções ali demonstradas. Foi o que, em parte, nós podemos assistir, e eu destaco esses dois votos. Meus amigos, já indo embora, por que eu falei da equidade do ministro Toffoli? O tão criticado Toffoli. Ontem, no final, eis que Toffoli nos dá a lição de equidade, a lição de equilíbrio.